o governo Jair Bolsonaro pretende privatizar 100% dos Correios dessa empresa. Deixa eu chamar então Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Jornal Le Monde Diplomatique Brasil, para participar aqui com a gente. Tudo bem, Silvio? Como você está? Tudo bem, e você? Como está? Tudo bem também, Silvio. Bom, são pequenas pecinhas que vão se encaixando nesse quebra-cabeça que mostra esse montante de irregularidades no contrato com a Covaxin, né? Então, hoje a gente fica sabendo que esse contrato foi foi designado uma fiscal para esse contrato um mês depois dele ter sido assinado. Então, tem assinatura de negociação lá da Covaxin. Alguns dias depois, a Covaxin atrasa o envio de vacinas, já teria que ter sido entregue e o laboratório, né, indiano não faz essa entrega de vacinas. Daí tem a data, então, dos Miranda encontrando Jair Bolsonaro e logo depois vem a designação dessa fiscal. É tudo muito confuso, mas não cola, né? Tem coisa errada aí, tem muita irregularidade acontecendo. É um contrato que foi firmado sem nenhuma fiscalização. Tem muita coisa errada. Inclusive, a empresa indiana, ela diz assim, eu não negocio com empresas privadas, só negocio com o poder público, né? E, inclusive, a negociação continua. Quer dizer, você falou muito bem quando disse que está se juntando as peças. Eu vejo um mosaico aí que vai se formando, onde entram as rachadinhas e o Queiroz, entra o Adriano e o escritório do crime, entram as milícias do Rio de Janeiro, o Ricardo Salles é posto pelas empresas madeireiras clandestinas que roubam a nossa riqueza da Amazônia para exportar. Quer dizer, agora tem essa história da Covaxin, e tudo tem o dedo da família Bolsonaro, tudo tem um ganho, uma expectativa de ganho, como um negócio ilegal do qual se tira vantagem, né? Então, é um desenho assim, em que o que aparece, na verdade, é que nós estamos sendo governados pelas milícias. Isso é chocante, né? Quer dizer, como é que 55 milhões de brasileiros fizeram a sua opção pelo presidente Bolsonaro, né, com um histórico desse? Eu penso, inclusive, que o Exército também teve o seu papel de construir essa candidatura. E a minha percepção é de que nós estamos sob um regime de assalto. Assalto às madeiras, assalto aos minérios, assalto às terras da União, está aumentando muito as invasões, o desmatamento, né? E assalto aos cofres públicos. Essa história de que $1 por vacina, para quem ia ficar esse dinheiro? Como é que era a repartição disso? Então, eu fico pensando assim que a CPI está cumprindo um papel fundamental, que é trazer informações para todo mundo. Isso está incidindo nas pesquisas, está incidindo na opinião pública, está incidindo nas manifestações de rua, né? Mas ela não tem um poder maior do que isso, né? E a gente já está vendo que o Lira diz, continuo sentado em cima das acusações de crimes. Porque, na verdade, quando você fala do impeachment, você está falando, olha, não é o impedimento que está em questão, né? É a prática de crimes enquanto você está ocupando um cargo público, aproveitando-se desse poder do cargo público para ganhar em proveito privado e prejudicando o tesouro público, o dinheiro de todos nós, o uso dos impostos, né? Então, eu vejo assim que cada vez está mais claro que nós não estamos com um caso específico. Nós estamos com uma cesta de casos, né, que vão montando esse mosaico que você está falando, né, de um governo que está assaltando o brasileiro. É muito impressionante isso. E tem também o apoio que houve da imprensa, o apoio que houve dos empresários. Agora eu acho que essa privatização dos Correios é alguma coisa como um doce para os empresários, para o setor empresarial que está meio descontente com o Bolsonaro. Enfim, quer dizer, tem aí um jogo, né? Veja aqueles 100 milhões de reais destinados à habitação popular para soldados, cabos, sargentos. Quer dizer,
tem todo um jogo assim de tentar neutralizar a capacidade crítica da sociedade, o papel das instituições no sentido da fiscalização do executivo, não é? E um proveito próprio que começa a ficar cada vez mais evidente, né? A família Bolsonaro andou comprando muitos imóveis em dinheiro vivo, né? E de onde saiu esse dinheiro, né? Então, não há dificuldade de se identificar quem são e o que estão fazendo. A dificuldade é como é que nós construímos uma situação política na qual essa família, né, essa quadrilha, eu vou falar com o nome certo, né, ocupa poder e não acontece nada com os seus desmandos e as suas arbitrariedades. É essa a questão, o dilema do brasileiro hoje em dia. Ontem a gente conversou com a colunista do UOL, né, a Juliana Dalpiva, que trouxe essa revelação em áudios do esquema de rachadinha, que tem envolvimento, inclusive pela primeira vez um indício de envolvimento do próprio presidente Jair Bolsonaro, enquanto era deputado, né? E é muito curioso que ele é chamado de 01. Então você vê que ele era o articulador principal desse esquema de rachadinha, que depois passou para os filhos dele, né? Então a Juliana mostrou muito bem tudo isso. Agora você cita essa questão dos Correios, Silvio, como um aperitivo para o setor empresarial, né? A troco de quê? Por que nesse momento, então, vamos falar mais profundamente sobre essa venda dessa estatal tão importante. A gente não sabe ainda os valores, né? Mas é uma estatal que dá lucro, inclusive, e que vai ser vendida 100%. Então, Thalita, olha, eu fui levantar o dado, né? Ela teve um lucro líquido, os Correios, de 1,53 bilhões em 2020. Não tem déficit nenhum, está funcionando, né? Mas é um filé mignon para privatização, para setores empresariais que querem ficar com esse pedaço, operar e lucrar, né? E como sempre acontece com as privatizações, a expectativa é que o serviço do Correio piore e as tarifas aumentem, né? O que é isso? Quer dizer, é uma negociação, vamos dizer assim, um jogo simbólico, onde os empresários que deram suporte ao golpe que derrubou a presidenta Dilma, né, eles tinham uma doutrina, uma ideologia, um pensamento de que o Estado só atrapalha, só regula, só fiscaliza. Eu quero liberdade para poder sonegar, eu quero liberdade para não pagar impostos, para fazer o que eu quiser, né? E azar do concorrente ou azar do usuário e do consumidor, né? E esse tipo de comportamento, né, é um butim do Estado. Quer dizer, os Correios é uma construção com dinheiro público que funciona muito bem, né, que tem uma dimensão nacional, né, e que agora está sendo dado, como foi dada a rede de distribuição da BR e da Petrobras, como são dados com preços aviltantes, inclusive, os valores, né, para a empresa privada, para o setor privado, áreas que são estatais e que deveriam continuar estatais em defesa do interesse público. Por que privatizar os Correios?